Boa tarde, gente. Boa noite, bom tudo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Quase esqueci o nome. No Entre Nós dessa semana. Estamos aqui para falar de amor próprio. Eu tô fugindo da câmera, ela tá me puxando por baixo. Bem-vindo, pessoal. Se apresenta? Tá afim? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, de onde quer que estejam. Hoje o nosso tema é amor próprio. Lembrando para quem não participou ainda, ou para quem... Relembrando, para quem já participou, que depois a gente vai colocar a imagem e o som desse encontro no YouTube, no podcast, Toques e Despertar. Então, quem não quiser aparecer, pode deixar a câmera fechada, microfone fechado. E se quiser eventualmente mandar pergunta, pode mandar pelo chat. Se quiser abrir o microfone e falar, tudo bem. Se quiser mostrar a cara, melhor ainda. Então, vale de qualquer jeito se quiser participar. Vocês têm meu WhatsApp também, se quiserem mandar. Vale de qualquer forma. Manda sinal de fumaça também. A gente em algum momento acaba lendo. Então, agora eu queria passar para essa moça para ela se apresentar. Essa moça é a Fernanda e essa aqui é a Adriana, porque ela não falou, né, gente? Não falei. Não falasse, teu nome tá ali, ó. É a Adriana, é ela, eu sou a Fernanda. Quem não conhece, né? Sejam todas bem-vindas, é um prazer estar aqui falando com vocês e só reforçando aquilo que a Adri acabou de falar, né? Com relação ao fone sempre desligado enquanto a gente estiver compartilhando aqui. Quem sentir que quer compartilhar algo, por favor, está à vontade, só lembrando que depois esse conteúdo todo vai para o YouTube e para o podcast, então... É isso aí, né? Já entenderam. Então vamos lá, vamos fazer a nossa... Vamos, gente. Para começar, então, a gente queria já começar com a participação de todo mundo e fazer uma enquetezinha que eu vou colocar agora para vocês nos ajudarem a conduzir essa conversa. Tá aí. Vamos responder a enquete. Em que você percebe que lhe falta amor próprio? O clássico. Mas não era a minha aposta. Não era a tua aposta? Não era pra minha mim aposta. Não sei se eu vou contar pra vocês. Se ela não contar, eu conto. Eu imaginava que era isso. É? Aham. Pô, tendo todo dia isso aí, né? Então, gente, deu 62% na relação com o parceiro e com outras pessoas. Em segundo lugar, ficou a relação com o corpo, que é 31%. E 27%, logo ali, a vida profissional. Então, Fê, acho que a gente pode começar nessa questão do relacionamento, do amor próprio no relacionamento. Pois é, gente. O que é amor próprio? Bora lá? Vamos entender isso? Muitas vezes as pessoas entendem amor próprio como sendo algo do externo para o interno, né? Se eu tenho amor próprio com relação ao outro, se o outro me ama, então eu acabo me amando. E eu vou sempre compartilhar aqui questões do ponto de vista sistêmico, tá, gente? Então essa sempre vai ser a minha linha de condução. Eu vou fingindo. Essa sempre vai ser a minha linha de condução. Então, é o que eu vou compartilhar com vocês, porque é o que eu trabalho, né? Então, quando a gente fala de um ponto de vista sistêmico, a gente compreende que o amor próprio, ele está muito correlacionado à aceitação do pai e da mãe internamente. O quanto eu consigo abraçar a inteireza, no sentido de ser luz e sombra, aquilo que o meu pai e minha mãe representam. Por que isso? Porque você, a Adriana, qualquer ser humano é metade mãe, metade pai, metade óvulo e metade espermatozoide. Então, se tem algo no meu pai ou na minha mãe que eu não gosto, que eu não aceito, isso se torna uma exclusão. E aquilo que eu excluo do meu pai ou excluo da minha mãe é aquilo que eu também não gosto em mim. Aquilo que eu não aceito da história do meu pai, eu não aceito da história da minha mãe, eu não aceito em mim. Então, o que é o amor próprio, se não a aceitação de onde eu venho, de onde é a minha raiz, de onde eu vim, qual é a minha história? Então, quando a gente não conhece a nossa própria história, quando a gente não conhece a nossa própria
genealogia, o que aconteceu lá atrás, fica muito difícil da gente se aceitar, porque eu não sei o que acontece. Então, quando vem impressões, sentimentos, pensamentos de julgamento, muitas vezes eu acredito que aquilo faz parte de mim, muitas vezes aquilo faz parte do teu próprio sistema familiar, te tirando muito do centro de quem você realmente é. Então, quando a gente fala em amor próprio, não tem como a gente não falar da tua origem, de onde você veio. Porque muitas vezes, como eu atendo muito em consultório, as pessoas elas não conseguem, muitas vezes, nem aceitar o que elas mesmas fizeram da própria vida. Como situações, assim, bem pontuais, né, de aborto. Muitas vezes uma mulher tem aborto, né, e aquilo se torna um segredo. E ela não consegue compartilhar com o próximo parceiro ou com os filhos isso. Então, ela mesma não aceita a própria história. Então, como que ela vai se amar, né? Ou, às vezes, ela não aceita algo que ela considera como tendo sido um erro muito grave, algo, nossa, que foi muito difícil. Então, se ela também não aceita as questões da própria existência, como que ela vai se amar? Como que eu vou ter amor próprio para poder, então, me colocar na frente de uma outra pessoa? E quando a gente vê a questão de relacionamento, eu acho muito interessante, porque é o clássico que eu atendo em sessão. 99% das pessoas vão no meu consultório em função de relacionamentos. Tudo isso? Tudo isso. Sejam relacionamentos amorosos, que é o top master, sempre maior, seja relação com irmãos, com pais, com a família de uma forma geral, com amigos. Então, o tema central sempre vão ser os relacionamentos. E o que isso pega mais claramente? Vamos entender. Vocês já ouviram, ou vocês já disseram, porque eu já disse essa frase 55 bilhões de vezes até eu entender ela dentro de mim, que eu não era boa o suficiente. Alguém aqui, acho que todo mundo, né? Não sou boa o suficiente, né? Quem nunca? Gente, eu tava lendo hoje de manhã no Google Gloss, que eu gosto, tá? São dessas. Que a Paola Oliveira, pô, aquela deusa, mulher maravilhosa, linda e poderosa. Ela acorda até linda, aquela mulher mesmo, inchada, deve ser maravilhosa, mas enfim. Ela dando a entrevista dizendo que ela não se sentia boa o suficiente para poder ser atriz, ela não se sentia bonita o suficiente para poder ganhar um concurso, ela não se sentia bonita o suficiente para poder manter um relacionamento. Então, se ela tinha isso, que deixa para nós meras mortais aqui no dia a dia, né? Com as nossas deficiências, celulites e estrias e gordurinhas localizadas e tudo mais. Então, essa é uma questão que, na real, pertence, né? Vamos colocar aqui até seletivo, né? Para todas as mulheres, mas também para os homens. O quanto você não se considera bom o suficiente, o quanto você não se considera boa o suficiente. E quando a gente olha do ponto de vista sistêmico, a pergunta que se vem é: você não é bom o suficiente para quem? Eu acho que aí tem uma outra questão também, que é de um ponto de vista mais, digamos assim, antropológico, porque eu não leio o Google Gloss, tá? Eu leio livros. Ela não é dessas. Que é uma questão, é a questão do mito do amor romântico, que ele vem imbuído de que para se destacar, o outro tem que ser menor. Isso, em geral, acontece nas relações heterossexuais com a mulher. Então... Ou não necessariamente. Acontece nas relações onde um dos dois tem uma energia feminina maior. Sim, mas na sociedade patriarcal, pelas regras sociais, em geral, acontece das mulheres acabarem ficando... se excluindo. Em geral. Em geral. Não é regra. Nada é regra. Nada é regra. Então, tem essa questão também. Aí já é um outro ponto de vista que a gente carrega. A gente carrega o mito do amor romântico desde que a gente lia historinha infantil da Cinderela quando era criança. Eu adorava a Bela Adormecida. Que ia ser... Sério, gente, eu superara a Bela Adormecida 1000 vezes na minha vida. E continuando. Então, é bem isso. Então, a gente vem tanto de um sistema familiar onde existe uma dor, quanto... Olha, eu tô até de rosa da Bela Adormecida. Agora que eu me dei conta. É sintonia, né, gente? Fazer o quê? Mas então, eu fiquei uma vida inteira esperando o príncipe e ele não apareceu.
Eu tô dormindo ainda. Tá voltando pro foco. Então, entra tanto para essa questão da família, do sistema familiar, daquela pergunta que eu fiz ali para vocês, né? Eu não sou boa o suficiente para quem? E é isso que eu quero que nesse momento, vocês estão aí, se perguntem. Quando você diz assim, não sou boa o suficiente, seja para o relacionamento, seja para o casamento, seja para quem for, né? Vamos colocar ali foco de relacionamento. Internamente, para quem você acredita que você não é bom? Para quem você acredita que você não é boa o suficiente? E unido a isso tem toda a estrutura patriarcal que estruturou uma sociedade, uma religião, porque inevitavelmente a energia feminina não tinha valor nessa sociedade patriarcal. Então, olhando até pelo lado das mulheres, a gente vai ver que as mulheres não tinham valor, né? Elas serviam para procriar e para cuidar. Mais do que isso, era blasfêmia, não podia. Então, quem tinha valor eram sempre os homens. Até o corpo da mulher perdia o seu próprio valor quando não se encaixava naquilo que o homem gostaria que ela fosse, né? Olha só no que tu falou. Que tá até hoje dormindo esperando o príncipe. Uhum. Nas histórias, nessas lendas, é sempre o homem que tira a mulher da inconsciência. Exatamente. Ele resgata ela de uma situação de total paralisia e inconsciência. Paralisia, fragilidade, né? E indisponibilidade para a própria reação, né? Então, quer dizer, para a vida? Para a vida, eu preciso que alguém me tire daquilo, né? Não, gente, eu já acordei, tava de sacanagem, tá? Não tô mais dormindo. Tem uns boizinhos aí, gente, né? Tem um boizinho. Mas voltando, é muito interessante isso que a Adri falou, porque é exatamente essa consciência ou essa inconsciência que a gente acaba assimilando dentro de nós, né? E que a gente vai se colocando nesse papel como se o outro é que me escolhe, né? O outro é quem decide, o outro é que vai ver, será que ela é boa ou não o suficiente para mim? E onde está o poder da mulher para poder... Não, peraí, mas eu escolho, né? E não sou escolhida, como se a mulher estivesse numa prateleira. Aí eu volto para a pergunta que eu fiz para vocês. Para quem vocês esperam ser boa o suficiente? É para o papai ou é para a mamãe? Porque essa neurose de ser bom o suficiente é uma dinâmica inconsciente, enraizada lá na tua criança, no teu infantil, de que você não foi bom o suficiente para o papai ou para a mamãe para que você pudesse merecer o amor ou a atenção de um dos dois. Essa é uma das vertentes. Uma outra vertente que também está muito associada ao amor próprio é quando no casamento pai e mãe, aqui, né? O pai não aceitava alguma coisa da mãe ou a mãe não aceitava alguma coisa do pai. A mãe poderia achar que o pai não era bom o suficiente, no caso o pai e o homem, né? Não era bom o suficiente para ela em algum aspecto. E o inverso também é verdadeiro. Talvez o homem que o pai represente olhava para aquela mulher que a mãe representa e dissesse internamente, bom, mas essa não é uma mulher boa o suficiente para mim, mas eu vou ficando, porque é o que tem para hoje. Aí o que acontece, gente? Essa dinâmica oculta, ela é tão forte que a mãe olha para o pai e diz assim, nossa, não é bom o suficiente, gente, como eu dei aquilo nele, né? Ou materializa isso, né, diariamente, teu pai é incompetente, ou teu pai é um bêbado, teu pai é um fracassado. Ou o pai materializa, tua mãe não me dá carinho, tua mãe não cuida de mim, tua mãe não me dá atenção. Então, quando um ou outro não é bom o suficiente para um ou outro, a criança sente isso. A criança olha para essa dinâmica e tenta o quê, gente? Compensar. E como é que ela vai compensar? Sendo ou buscando ser melhor naquilo que falta para um dos dois dentro da relação de casal do pai e da mãe. Isso cria o quê, gente? Uma tríade. Então, a criança, ela fica ali ocupada, ela fica ali preocupada inconscientemente em tentar dar para aquele pai ou tentar dar para aquela mãe aquilo que um dos dois acredita que falta no seu parceiro ou na sua parceira. Então, olha o tamanho da dor que isso gera. Aí a gente vai crescer com isso pensando que eu não sou bom o suficiente.
Então, quando eu perguntei para vocês para quem você não é bom o suficiente, é para o pai ou para a mãe? Porque o oposto é para onde esse pai, essa mãe está olhando. Você vai tentar compensar. Então, eu vou ser o melhor chefe, eu vou ser a melhor cozinheira, eu vou a níveis de perfeição. Quem nunca aqui, né, gente, tentou ser perfeccionista? Então, ser perfeccionista está correlacionado a esta dor. Não é uma qualidade, gente. Até porque se a gente fica preso na perfeição, a gente fica parado, porque nunca vai ser bom o suficiente. Então, a gente está tentando, de alguma forma inconsciente, dar conta desse buraco emocional que está ali na nossa infância. Então, quando a gente busca ser perfeccionista, a gente fica paralisado dentro da nossa própria história. Quem nunca? Hashtag, né? Não, tipo, ai, não tô boa o suficiente, ai, tem que estudar um pouco mais. Né? Tem que ler um pouquinho. Eu tô batendo aqui, tá, gente? Tipo assim, eu tô quase batendo no rosto dela. Sim, já me fez um roxo aqui, uma marca roxa. Ai, mentira, tu é perfeccionista? Era, né? Não, eu ainda sou, na verdade. Eu tô tentando me livrar disso. Por quem que tu tenta ser melhor? Olha. Pelo pai ou pela mãe? Eu acho que pelo pai. Leite. O que a tua mãe falava dele? Leite e leite condensado. Não sei se era alguma coisa que a minha mãe falava, mas acho que era muito pelo que a gente percebia. Sim, são as dinâmicas inconscientes. Na real, a mãe falava, mas internamente, com certeza. Porque meu pai era alcoólatra e durante boa parte da nossa infância e adolescência no meu caso, a gente via ele ficar bêbado todos os dias e tal, e tinha essa percepção de que ele não era bom o suficiente. Na verdade, ele não era bom o suficiente para tua mãe como homem, né? Sim. Porque ele não sustentava a casa. Uhum. Mas muito possivelmente ele era um bom pai naquilo que ele podia dar como pai. Só que a criança, ela vai e pega a dor da mãe ou a dor do pai e tenta compensar essa dor. No meu caso, eu não me sentia boa o suficiente porque eu tentava compensar a dor do meu pai com relação à minha mãe. Porque para o meu pai, a minha mãe, em algum momento para ele não foi boa o suficiente, mas isso já era uma dor da própria mãe dele com a mãe dele, né? Então eu, de forma inconsciente, tentei suprir, né, sendo a mulher mais perfeita, que teoricamente a minha mãe não foi. Isso gerava o quê? Conflitos com a minha mãe, até que eu consegui me libertar disso e cessar com esse conflito, onde gerava o conflito com a minha mãe era uma competição. Então era muito interessante, porque a minha mãe, quando eu chegava perto do meu pai, ela ia lá e me tirava. Era impressionante, ela tinha ciúmes de mim com meu pai. Porque eu estava nessa triangulação, uma gestada por isso e talvez também numa dinâmica oculta de alguém que meu pai deixou antes da minha mãe para ficar com a minha mãe, que eu também, sistemicamente falando, no nível de emaranhamento, estava conectada com tudo isso. Então, eu estava ali nessa dor, nesse embrulho, né? E se libertar disso requer um processo de autoconhecimento. Por isso, volto na pergunta, por quem? Para quem você não é bom o suficiente, porque essa é a dinâmica que ocorre entre esse pai e essa mãe. Há também as dinâmicas não apenas da tua infância com relação ao pai e mãe, mas também aos emaranhamentos sistêmicos. Então, por exemplo, eu não me sentia boa o suficiente porque eu estava conectada demais com a história do meu pai, né, da ancestralidade dele, porque tanto meu pai quanto a minha mãe foram filhos, como é que se diz? Órfãos. Eles são órfãos, mas eles eram bastardos, né, que se diz. Porque os meus dois avós eram casados, então eles eram os filhos das empregadas. Então, o que aconteceu? Eles não apareceram. Eles foram escondidos, tanto meu pai quanto a minha mãe têm a mesma história. Então, eles não conheceram o pai deles, né? Nem o meu pai, nem minha mãe, porque eles eram os filhos bastardos. Então, era aquela coisa escondida. Então, quando eu nasço, sem saber de toda essa história, eu já nasço em volta dessa energia. Então, por muito tempo, eu tive dificuldade em aparecer, em me mostrar,
porque é como se fosse uma vergonha eu me mostrar, é como se fosse feio eu me mostrar, era como se fosse vergonhoso eu aparecer. Nossa, vai todo mundo apontar, olha só o que a Fernanda está fazendo, olha só, ela está fazendo aquilo de errado e tá. Era isso que eu senti internamente, porque eu estava vinculada a uma dor sistêmica do meu sistema familiar, mais tudo isso que eu já trouxe até agora para vocês. Então, é como se fosse uma cebola, onde você vai descascando várias camadinhas e vai encontrando essas questões. Então, quando ali no início a Adri falou sobre relacionamento ali da enquete, esse vai ser sempre o tema cerne, porque... Gente, vamos combinar, né? Pega aí o sisteminha familiar de vocês. Quem foi feliz completamente com seu parceiro e com sua parceira? Principalmente da linha dos avós para cima. Se der para contar um casalzinho ali que foi feliz, se apaixonou, ai, o amor da minha vida. Gente, assim, ó, tá no lucro. Porque... Vamos combinar, a maioria não foi feliz lá atrás, gente. Foi casamento arranjado, era abuso, era estupro, uma mulher que teve 12, 15, né? Vamos combinar, 19 filhos. Ser feliz no relacionamento não era um pressuposto. Não era. As pessoas não se casavam para isso. Exatamente, era para manter família, era para manter herança, era para manter essas coisas aradas, tudo. Mas não era para ser feliz. Como que vai ser feliz? Então, a gente vem dessa herança ancestral e junto com essa herança ancestral, a gente vem também num mundo patriarcal que não consegue enxergar a mulher como valor. Então, repito, é como se fossem várias camadas de uma cebola, onde a gente vai precisar ir descascando de pouquinho em pouquinho para que a gente possa retomar para o nosso poder. E isso só ocorre quando a gente olha do pé de árvore que a gente caiu. Qual é a minha história, gente? Eu me lembro que eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas sobre a minha história. Eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas o que acontecia comigo, o que aconteceu comigo, porque eu tinha medo do julgamento. E à medida que você vai tomando posse da tua história, no sentido de se responsabilizar por tudo que aconteceu, porque a nossa parcela de responsabilidade... Aquilo foi se harmonizando dentro de mim. Então, o que acontece? A gente vai ficando mais leve. A gente vai ficando mais fluido. A gente vai ficando mais sensível a si mesmo e sensível ao outro. Se aceitando mais também. Não tem como, porque no momento que tu aceita a tua sombra, né? As pisadinhas de fora da calçada que tu dá, né? Que tu aceita os teus escorregões, na hora que tu olha para isso e tu assume a tua parcela de responsabilidade, não, isso aqui também é meu, isso aqui faz parte de mim, eu não sou vítima do outro, pô, eu também colaborei para aquilo ali. Gente, é uma libertação, então eu passo a me amar porque eu aceito também a minha sombra e não só tentando mostrar a minha luz, ai como eu sou divina, ai como eu sou perfeita, ai como eu sou poderosa, mas por dentro você está quebrado, muitas vezes. Uma pessoa perfeita é uma pessoa sozinha, porque não deixa ninguém entrar, porque é tão perfeita que não precisa de ninguém. E exausta também. Não. Porque é um constante provar-se a si mesmo e ao externo. Total, o tempo inteiro tu tá condicionada ali a ter que ser o melhor, porque eu não posso transparecer, porque senão o que vão pensar de mim se eu for fraca? Aí volta, gente, é sempre o mesmo ciclo, aí volta o quê? Para quem que eu vou ser fraca? É a mesma história ali de trás. É para o pai ou para a mãe? Com quem eu estou identificada ali atrás? Qual é a história que está ali atrás? Tem uma pergunta que... Como podemos saber a qual dos pais estamos condicionados nessa condição de aprovação? Somente através da constelação? É uma questão, muitas vezes, né, de observação. Tu vai ter que te observar. Eu teria que ter mais elementos da tua própria história para poder compreender com qual dos dois você está mais identificado, né? É uma questão de observação. Normalmente, a gente está identificado com aquele que é o excluído, né? Aquele que, para um dos dois, não tem valor, né? Não foi bom o suficiente, é o excluído. Normalmente, quando você está associado ao excluído, você está associado a toda essa dor, né? Mas a constelação ela ajuda muito para você poder enxergar assim essa dinâmica, mas é uma autopercepção também. É se olhar. Quando começa a olhar para trás com sinceridade, com o coração aberto, sem
sem as mágoas, sem os julgamentos, já começa a perceber isso. Claro. É fácil, quando a gente se desarma e começa a olhar para si, a gente vê que as coisas são muito evidentes, né? Não, elas estão na nossa cara, a gente que não enxerga, mas está tudo ali muito claramente disponível para nós, só que o tamanho da nossa cegueira é tanto que a gente não vê, né? E isso vai ficando de lado. Eu tenho uma cliente minha que numa das sessões ficou muito claro quanto ela estava identificada com a avó paterna, e ela estava repetindo o padrão inconsciente da avó paterna e ela não tinha se dado conta disso. Então, se ela estava associada à avó paterna, ela estava identificada à avó paterna, ela estava associada ali à dor do pai, né? Porque o pai veio através da avó paterna, e ela não tinha se dado conta. Quando ela começou a me contar a história da avó, que ela dizia assim, através do julgamento, nossa, minha avó era muito ruim. Cara, aí pode ter certeza que é ali que você tá. É ali, no teu julgamento de exclusão, a minha avó era ruim. Eu falei para ela, mas peraí, ninguém nasce ruim. O que aconteceu com essa mulher? Ela contou a história da mulher de Jesus Cristo amado. Eu falei assim, eu não sei nem como é que essa mulher teve filho ainda, é uma benção essa mulher ter tido filho, porque foi estuprada, era abusada, era alcoólatra, era obesa, e era prostituta. Jesus! Como é que essa mulher sobreviveu, né? Meu, que é isso? E, né? E o neto que nem conhecia, tinha tanta convivência. Ah, minha avó era ruim. Essa era a dor do pai que foi acoplada. Então, é dentro disso, né? Outra pergunta aqui. E quando o pai falece ou falta quando fomos bebês e não há essa dinâmica pai e mãe? Acho que às vezes nem precisa estar vivo, né? Pra gente... Eu não entendi, peraí. A relação do pai e da mãe, se o pai ou a mãe acha que o outro não foi bom o suficiente. No caso, o pai faltar, o pai ser falecido. Ué, o destino do pai? A questão é que a criança ficou... É que a gente, de forma inconsciente, fica preso aonde, gente? Naquilo que nós queríamos e não naquilo que foi. Quando a gente aceita o que foi, chora a dor desse pai que faleceu, porque a gente não olhou. Enquanto você não olha, não chora aquela dor, não coloca a tua tristeza, a tua raiva, o teu desespero para fora, você fica negando. Enquanto você nega, você fica preso. Tudo aquilo que você resiste, persiste na tua vida. Na hora que você se render para essa dor, que você deixar a tua criança interior chorar essa dor, você vai aceitar que esse foi o destino do teu pai, do homem que o seu pai representa. Porque não existe pai ausente quando ele está no teu coração, pelo único motivo que ele precisa estar no teu coração. Ele te deu a vida. Então, tu pode nunca ter conhecido o teu pai na vida, ter visto o rosto dele na vida. Ele pode ter sido só aquela transa gostosinha da tua mãe num dia, ou noite, né? Madrugada também, pode ser em qualquer lugar. Tu pode ter sido fruto disso, de um espermatozoide, uma noitezinha lá. Gente, qual que é o lugar desse pai? É dentro do teu coração, porque sem ele você não existiria. Qual que é a probabilidade? Vamos combinar aí, gente. Uma transadinha, uma, né, pegação assim, aquela coisa. Qual que é a probabilidade da pessoa engravidar? Pô, uma pessoa que engravida numa vez, vamos combinar, era pra ser, né? Então, se era pra ser, era porque você precisava daquele pai, era porque você precisava daquela mãe para compor quem você é. E olha que divindade, gente, que coisa mais preciosa. E você surgiu daquilo. Ah, mas ele não esteve presente na minha infância. Foi assim. A questão é o quanto, aí a gente precisa sempre ampliar a visão, porque se a gente olha só de um ponto de vista pequeno, vamos colocar assim, a gente sempre vai se colocar como vítima, né? Então, ampliando para uma visão de alma, o que essa tua alma precisava para ter um pai que não estava presente durante a tua infância e durante a tua adolescência? O quanto a tua alma, talvez em outras encarnações, em outras experiências, excluiu os homens. O quanto a tua alma já fez em outras experiências de abandonar os seus filhos e, de repente, agora você está caminhando com o mocassins do outro para poder provar do próprio veneno. Né? Então, eu estou compartilhando com vocês o meu ponto de vista. Não estou dizendo que essa é a única verdade, tá, gente? Cada caso, né? Cada sistema é um sistema.
Cada sistema compõe a sua verdade, contudo, a gente observa questões que são muito recorrentes. Então, quando a gente começa a olhar os sistemas familiares, a gente começa a entender que, opa, não é bem assim, tudo é uma questão de faixa vibratória. Quando eu me dei conta, gente, meu pai é órfão de pai, a minha mãe é órfã de pai e mãe. Eu vim nessa estrutura. Meu pai não foi presente na minha infância porque também era alcoólatra. Minha mãe não estava presente emocionalmente porque, né, estava presa, conta de tudo, né? Presa na própria história, na própria dor e mais em tudo que ela tinha que dar conta. Aí, claro que eu cresço como, ai, não tive amor, não tive carinho. Tá, mas se tu amplia a visão, qual é a faixa de frequência dessa família? É uma faixa de frequência de dor. E qual que é a dor inerente ao meu sistema familiar? O orgulho. Gente, o pessoalzinho orgulhoso. Fale por mim. Obrigada. É o marido trazendo água muito gentil. Ao vivo tem isso, tá, gente? Então, o quanto a gente está vinculado a todas essas questões que a gente não enxerga, que é uma faixa vibratória. Aí eu fui me dar conta do quanto eu era orgulhosa, do quanto eu não conseguia falar para pedir ajuda, do quanto eu não conseguia receber ajuda, do quanto eu tinha vergonha de mostrar para o outro que eu não sabia. Gente, era assim, um parto? Bichinho orgulhoso. Então, de onde é que vem? Eu estou num sistema familiar que é orgulhoso, então a gente vai ter que aprender pela dor, já que a gente não conseguiu aprender pelo amor. Como é que eu me amo assim? Aceitando o meu orgulho, enfrentando ele. Quando eu preciso dizer, não, eu preciso. Eu não sei como fazer. Me ajuda, por favor. Eu me lembro de situações, Jesus, de eu estar em curso, gente. Aí todo mundo levantava a mão, né, bem feliz. Professor isso, professor aquilo. E eu era sempre a última. O professor sempre me olhava e ele falava assim, tu não tem jeito, né? Teve uma constelação, gente, que eu fiz em São Paulo, que, sério, aquela lá, se eu pudesse morrer, fazer um buraco e ir para a China naquele momento, eu teria ido. Eu fiz uma constelação com a Simone Arrojo. Não sei se vocês conhecem, é uma professora da Hellinger de São Paulo, muito boa, maravilhosa, que eu gosto muito do trabalho dela, enfim. Aí a gente estava lá na tal da constelação, estava constelando e tal, e eu estava vinculada numa dinâmica lá de relacionamento com a minha avó paterna, que eu falei para vocês que eu estava vinculada à dor do meu pai. Aí eu sei que vem, daqui a pouco a Simone olha para mim, mas ela olha no meu olho, sala cheia, acho que tinha umas 30 pessoas, sala cheia, todo mundo na constelação, então ela olha para mim, respira fundo e diz, tem gente que é tão orgulhosa que tinha que morrer sozinha. A gente vai ser pum, 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 pá. Doeu em cada célula do meu corpo. Mas, dentro dessa constelação, foi a frase que eu precisava para poder fazer um movimento que a minha alma precisava. Então, às vezes é na pancada, né? Gente, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes é na dor mesmo, e é assim. Porque a gente precisa sair de um ponto de inconsciência que a gente não enxerga. E às vezes dói, às vezes só na marretada para a gente poder se dar conta. O autoconhecimento não é um caminho gostosinho, né? Não é assim delicinha. Estou iluminada. Não, é difícil pra caramba. E nunca acaba? Não, graças a Deus, né? Porque quando acabar a gente morre, né? Ou vai para outro plano, de repente os outros planos são melhores, né? Pode ser, gente, pode ser. Então vamos acabar isso. Mas é real, não é delícia, gente, não é fácil, é um processo contínuo. É difícil todos os dias lidar com situações onde tu tá sempre sendo testada e se observando, o que eu vou fazer agora? Porque a questão não é nem o que vai acontecer, que as situações vão continuar acontecendo como tu tá falando. A questão é como é que eu vou reagir diante delas. Se observar a tua reação. Exatamente. Por que isso está me causando isso? Por que eu estou reagindo desse jeito? Exato. O que eu tenho que aprender com isso? Né? Porque a nossa tendência é se colocar imediatamente como vítima. Olha só o que o outro me fez. Tá doendo tanto. Eu não queria perder.
Gente, a frase, tá? A palavra eu não quero ou eu quero, ela é 100% egóica, tá? Eu tô presa no ego, porque o ego quer. O ego, ele não aceita o tempo. O ego quer na hora dele, do jeito dele, da forma dele. E é aí que começam todas as dores. Ah, meu pai não me deu amor. Ah, meu pai não estava presente. Ah, minha mãe não foi carinhosa. Minha mãe me abandonou. Porque eu não queria. Eu não queria ter vivido isso, eu não queria ter vivido aquilo. E ali você fica preso. Ali você fica na dor. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Como perceber a diferença entre o excesso de orgulho e o amor próprio? Quando eu digo assim, ó, eu sou foda. Fernanda, eu sou foda. Olha a minha história, cara. Eu sou foda pra caramba. Eu me acho, hoje, eu me acho foda pra caramba, diante de toda a minha história. Contudo, Adri, me ajuda em algo que eu não sei fazer essa porra. Diferente de, cara, eu sou foda, eu não preciso de ninguém. Entende a diferença? Quando eu tenho orgulho de ser eu tomo posse de mim, eu me amo tão completamente que eu tenho orgulho de mim. Pô, eu sou foda, eu reconheço o meu valor. Eu reconheço o que eu atravessei, eu reconheço tudo que eu superei. Mas isso não tira de mim a minha capacidade de aprender com o outro. Não tira de mim a capacidade de receber do outro. Agora, quando a gente vai ver aqui, quando tu mesmo colocou excesso de orgulho, o que vai acontecer, gente? Eu não vou querer receber da outra pessoa, porque eu vou achar que eu já sei tudo. Então, eu me coloco de alguma forma, ainda que inconsciente, no nível de superioridade. Uhum. Então, eu não sei receber, eu só sei dar. Não, porque eu sou magnânima, entendeu? Eu só sei dar. Não preciso que ninguém me dê. Não, eu não preciso que ninguém me dê. Eu me autossustento, eu me amo. É impossível uma relação assim. Fica claro na resposta? Uhum. Então, uma coisa é você ter amor próprio ao ponto de se amar tudo que tu viveu, tudo que tu é, toda a merdinha que tu fez na vida, porque vamos combinar que a gente não passa ileso, não tem como. Sempre a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai olhar para trás, ai, que merda que eu fiz. Mas tudo bem, né? Foi. Isso, porque te levou a um ponto que tu pode dizer assim, putz, aquilo ali eu já sei que eu não quero mais, aquilo ali eu já sei que eu não tenho que fazer. Pô, eu me amo. Eu me amo ao ponto de me respeitar e não me permitir me colocar numa situação que vá doer novamente. Eu me amo muito, eu acho que eu sou foda por isso. Mas não quer dizer que eu não vá receber e interagir com o outro no processo de troca e de dar e receber. Agora, quando você se fecha, aí você está realmente preso no teu ego, num orgulho muito grande que não deixa ninguém entrar. E é uma relação que é ruim para todo mundo, né? É inevitável, né? Não tem saída boa numa relação assim. Se tu não sabe pedir, o outro vai ficar sempre retraído naquela de não oferecer. Daí começa a criar um desequilíbrio, é bem isso, né? Uhum. Daí tu começa a pisar em ovos, né? Uhum. Com o outro. Tu começa a pisar em ovos. E quando tu começa a pisar em ovos, aí fica difícil, né? Dando um exemplo, uma vez eu saí com um cara, ele era Toda vez coach. que ela fala dando um exemplo, eu fico com medo que ela dê o exemplo de mim. Aí quando ela fala que é dela... Não, os teus podres tu conta, né? Tá bom, combinamos assim. Uma vez eu saí com um cara e ele era coach. Não, tá até tudo bem, né? Eu sou terapeuta, eu já fiz muito isso. De querer terapeutizar o outro. Que entra nessa dinâmica aí que a gente acabou de falar. Eu só dou, eu não recebo. Como eu já estava num processo mais de superação disso dentro de mim, quando de ver o lado oposto, o que eu fazia com as pessoas. Gente, que vergonha alheia! Olha os tapas na cara que a vida nos oferece. Exatamente, que vergonha alheia. Ali eu me dei conta do quanto eu era arrogante quando eu entrava no relacionamento, porque eu queria ensinar o outro como ser, gente. Olha só, porque quando eu saí com o cara, ele primeiro só falou dele, ele só dava dica para mim de como eu deveria fazer a minha vida melhor. Sabe assim? Tipo, então, assim, vamos colocar um espelho e tu conversa contigo mesmo, porque não tinha condições, entende? E é assim que a gente normalmente entra num relacionamento, né, gente? Vamos combinar assim, né, gente? Vamos combinar que a gente quer, assim, né,
cuidar do outro, né? A gente quer educar o outro, né? Ai, Senhor, quanta ignorância. Mas é isso aí, a gente vai aprendendo, gente. A gente vai melhorando na vida. Tem uma outra pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. A minha dúvida é se a convivência em ambientes machistas de trabalho pode alterar a nossa percepção de nós mesmos, e isso pode resultar na atração de pessoas semelhantes às pessoas machistas que convivíamos para dentro das nossas relações. Vocês entenderam a pergunta? A gente até estava... Não, Pode. vocês entenderam a pergunta? É que ela foi longa, por isso que eu tô perguntando. Só fazer assim com o dedinho pra mim já ajuda. Ah, legal. Não, ó, viu? Ó, teve gente que não entendeu. Tu lê de novo pra gente, por favor. A minha dúvida é se a convivência em ambientes machistas de trabalho pode alterar a nossa percepção de nós mesmos. Primeira parte. Se isso pode resultar na atração de pessoas semelhantes àquelas que convivíamos para dentro das nossas relações. Então, claro, com certeza, o ambiente, ele ajuda a você potencializar alguma coisa, mas a pergunta não deveria ser essa. A pergunta é, por que você se colocou nesse ambiente? Onde que está esse machismo dentro de você? E se há um machismo dentro de você, que vem das tuas crenças, isso vem da tua infância. Muitas vezes, ou está associada à dinâmica de não ter conhecido o pai, ou de não ter, ou da tua alma não ter podido encontrar este pai, este paterno. Então, você se apossa da energia do masculino internamente, se tornando mais masculino, né? Uma energia masculina no corpo, não quer dizer que seja gay, mas se tornando mais masculino e assim prefere, se conecta num ambiente cuja energia masculina é predominante. Faz sentido? Ficou claro? Para mim faz sentido. Porque daí se falta o pai dentro do teu coração, porque de alguma forma você não pôde acessá-lo, seja porque a mãe não permitiu ou porque não houve, né, essa disponibilidade, seja por qualquer motivo que tenha ocorrido. Lembra que eu falei antes, gente, aquele que não é bom o suficiente, a criança acaba pegando aquilo, né? Então, por exemplo, se a mãe engravidou de uma noitezinha lá com o pai, né? Vem cá, meu nego, né? Gostoso, de preferência. Ocasional. Aquela coisa. E a mãe engravidou, e de repente o paterno talvez nem sabia que engravidou e foi embora. Como eu falei, foi uma noite. Internamente, para aquela mãe, aquele pai não foi bom o suficiente. A menina, se é uma menina ou se é um menino, vai tomar posse dessa energia, porque é o excluído, é aquele que não está presente. Então, é a energia daquele masculino que foi embora. Então, se é uma menina, vai se tornar extremamente masculino, né? Rígido, duro e tal. Então, vai, por faixa de frequência, se conectar a mais homens do que mulheres, vai se conectar a situações onde o masculino vai ser predominante no meio. E você vai atrair, por óbvio, como referência, relacionamentos com esse masculino ferido e excluído que o pai representa. E, na verdade, a questão do machismo, todos nós somos machistas em algum grau. Com certeza. Na melhor das hipóteses, nós somos machistas em desconstrução. Nós homens e nós mulheres, principalmente. Com certeza. Uhum. Nós somos mesmo. Mais alguma perguntinha aí também, a gente? Eu tô abrindo aqui, ó, porque eu vou fazer Story. Isso, story. Tinha faltado, gente. Só faltou um nomezinho aqui. Mais alguma pergunta? Ninguém? Pode repetir? Repetir o que, Selma? Não, a pergunta que eu tinha lido. Ah, tá. Quando eu estava com a minha mãe, ela falava mal do meu pai e vice-versa. Ah, mas isso é o clássico. Vamos combinar, né? Esse é o lugar. Vamos combinar, né? Papai, você fala mal de mamãe, mamãe fala mal de papai. A questão é o quanto você pega disso para você. É o que eu falo, de forma inconsciente, a criança vai tomar as dores ou do pai ou da mãe. Então, ela vai começar a julgar um ou outro pelas dores que ela tomou de alguém. É isso que ela vai fazer.
Então, o que a gente precisa fazer é dar um passo para trás desse julgamento. Porque se o pai encontrou aquela mãe ou aquela mãe encontrou aquele pai, é porque era o homem e a mulher perfeitos para aquele momento, porque eles estão numa faixa vibratória. Por isso que quando a gente trabalha em terapia, quando a gente trabalha em constelação, o que acontece? Tu olha para uma dor e tu ressignifica aquela dor, tu muda a tua faixa de frequência. Mudando a faixa de frequência, você se conecta com pessoas de outra faixa de frequência. Por isso que há a mudança e a chance de você transformar a sua vida. E explica melhor essa questão da faixa de frequência. Como é que funciona isso daí? Nem todo mundo aqui sabe exatamente do que eu estou falando, exatamente, né? Tá, então vamos falar assim, ó. O que é faixa de frequência? Sabe fazer? Não, vai lá. Tá. Faixa de frequência, gente, eu não fico muito bem de perfil, eu posso ficar assim para ti? Faixa de frequência, vamos entender, olha só. Toda emoção e todo pensamento que nós temos internamente, ele gera uma energia. Então, vamos combinar que, mesmo que você não acredite em vida passada, que você não acredite em espírito, que você não acredite nessas coisas aradas tudo, é meio difícil a gente não acreditar em energia, né? Tipo, eu chego perto de uma pessoa, eu fui com a cara daquela pessoa, não. Como é que você explica isso? Pela energia, né? Eu chego num lugar, nossa, que energia boa, que energia ruim. Não é assim que mais ou menos acontece? Então, a gente sabe que a energia, ela vem de alguma frequência. O que cria aquela frequência? São os sentimentos, as emoções vinculadas a acontecimentos que ocorreram tanto no meu sistema familiar quanto comigo mesmo. Então, quanto mais dor eu acumulo dentro de mim, menor vai ser a minha faixa de frequência. Quanto mais amor eu acumulo dentro de mim, maior é a minha faixa de frequência. Então, se eu sou uma pessoa inconsciente, no sentido de que eu não conheço a minha história de família, eu só falo mal dos outros, eu só critico os outros, eu tenho raiva de fulano, eu tenho raiva de ciclano, porque ciclano não prestava. Onde é que está a tua faixa de frequência? Lá no pé? Porque você tem dor dentro de você, você tem raiva dentro de você, você tem angústia dentro. Então, eu estava voltando à história da minha cliente essa semana da constelação, é verdade. Gente, o que aconteceu? Então, ela estava casada, separada há 9 anos, aí, olha só, gente, como a nossa mente, ela engana a gente. Aí ela dizendo assim, não, porque eu já terminei, porque ele me agredia, ele não era bom o suficiente para mim, aquelas coisas nada toda que a gente conta a história pra gente mesmo, né? E só que o cara já tinha continuado com a vida dele, já estava casado, já tinha filha e ela não tinha tido relacionamento nenhum nesses 9 anos. Eu falei, eu chamei a atenção dela. Quem foi que terminou a relação? Ah, fui eu, né? Ah, mas quando a gente terminou, ele brigou porque ele queria tudo de mim. Eu falei, tá, legal. E? Ah, ela, não, porque a gente entrou em litígio e tal, no fim ele ficou. Não, mas eu já superei, para mim já tá superado. Eu falei, tá tão superado que tu tá sozinha, né? Porque, né, vamos combinar, se tu tivesse superado sozinha, tu não tava, né, nega? Aí a gente colocou isso na constelação, gente, foi impressionante, sabe por quê? Eu coloquei ela e ele, né, os representantes para ela e ele. Na hora ela começou a chorar e ela se deu conta do quanto ela foi egoísta com ele, do quanto ela não deu valor para aquilo que ele havia entregado para ela. E o quanto, quando ela terminou essa relação, ela não foi grata. 9 anos presa na dor. Isso é faixa de frequência. 9 anos presa na ingratidão. E essa questão de faixa de frequência, muita gente acha que é alguma coisa meio mística, e não é nada disso. Tem vários estudos já comprovando que os sentimentos eles têm uma vibração magnética, e magnetismo atrai. Então, tem muitos estudos que comprovam que o sentimento que a gente vibra, a gente atrai. É verdade, é isso mesmo. É a famosa lei da atração, né, gente? Ó, quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem o Bruce Lipton, que é um professor maravilhoso, que ele comprova por A mais B, né, que a energia existe, que nós vibramos essa energia. E esse Bruce Lipton, que ele escreveu A Biologia da Crença, gente.
O Bruce Lipton, ele comprova essa questão e ele vai além, né? É que o nosso DNA, não é o nosso DNA quem gera doenças, mas são as informações das emoções e dos pensamentos que nós temos que geram uma alteração no nosso DNA e, portanto, uma doença. Olha que interessante. Então, tudo aquilo que nós recebemos e nós geramos uma impressão, um julgamento, uma crença, aquilo se torna uma doença e não o contrário, não é genético. Então, eu sugiro muito que vocês procurem, assistam os vídeos dele, porque esse cara realmente é excepcional e faz a gente ter uma abertura, né? Faz a gente ampliar a nossa visão com relação a tudo isso, porque nós somos energia e a energia que nós temos são dos sentimentos, dos traumas, dos pensamentos que nós carregamos e que nos colocam numa faixa de frequência. E enquanto a gente não olha para a nossa sombra, para as nossas questões, para os nossos autossabotadores, gente, não tem como a gente se amar, porque eu não vou estar me enxergando completamente. Fica claro isso, do quanto o amor próprio está correlacionado a amar a tua sombra e amar a tua luz, para que você possa amar a sombra e a luz do outro, porque se eu não aceito que, por exemplo, eu faço piada idiota, volta e meia e volta, né? Eu faço piada idiota, eu falo umas coisas idiota. Eu sou assim, fazer o quê? Se eu não me amar, eu vou sempre ficar com um pé atrás. Ai, não vou falar porque o outro vai achar que eu sou idiota. Bom, paciência se ele achar que eu sou idiota. É assim, né? Sou assim. Aí eu também não vou aceitar quando o outro for idiota. Em alguma questão dele. Não é assim também? Ai, gente, que pessoa idiota, que ele me irrita tanto. Claro, vai te irritar porque é teu. Tu não aceita em ti, então tu não vai aceitar do outro. Eu abri aqui a escala da assinatura vibracional e a emoção que tem a vibração mais baixa é a vergonha. E a vergonha sistêmica, tá, gente? Olha que interessante. Vergonha é um sentimento sistêmico. E tem tudo a ver com amor próprio. Total. Eu lembro que eu tinha vergonha de ser mulher. Ai, como é que eu... eu falava assim, eu tinha... Não era vergonha, era mais profundo. Eu me sentia desqualificada. Olha o sentimento, cara. Eu me sentia desqualificada como mulher. Eu sentia vergonha de usar salto. Eu sentia vergonha... Eu vim de salto hoje, eu vim de batinha, assim, ó. Saí do consultório para vir aqui só de salto, gente. Eu me achei poderosa. Linda. Mas, enfim, eu tinha vergonha de usar salto, eu tinha vergonha de usar decote, eu tinha vergonha de me maquiar, porque, no fundo, eu guardava esse sentimento de desqualificação por ser mulher. E quando eu fui entender a minha história familiar, eu vim a entender o óbvio. As mulheres não tiveram valor, porque algumas foram para a prostituição, outras não foram, mas foram consideradas como. Então, gente, a história que está ali atrás habita em cada célula do meu corpo. Sou eu, se eu não olhar para tudo isso, eu vou carregar impressões, sentimentos, pensamentos ou vergonhas que vão tomar posse de mim e privar a minha vida, porque quando eu entendi isso, eu entendi, opa, essa vergonha não é minha? Essa vergonha não é minha, mas ela faz parte de mim. Então, eu aceito que ela faz parte de mim, mas eu não dou poder para ela continuar em mim. Isso tudo começa parte de olhar para si, né? Sempre, gente, sempre. Pra gente, né, indo lá no início da nossa live, né? Nossa conversa. Nesse papozinho aqui. Pra gente ir lá no início da nossa conversa, que a maioria das pessoas colocou ali com relação a relacionamento, como que eu vou ter amor próprio no relacionamento se eu não me conheço? Como que eu vou dar limites para o outro se eu não dou limites para mim, gente? Na minha arrogância, na minha exigência, na minha cobrança interna. Se eu não dou limites para mim, como é que eu vou dar limite para o outro? Dom Miguel Ruiz, que é um autor que eu amo de paixão, que ele é nativo americano, eu sugiro todos os livros dele para que vocês possam ler. Tem um que é chamado Os 4 Compromissos. Já leu? Não. Muito bom, vou te mandar. Dentre outros, né? Tem um compromisso dele que diz assim, nunca leve nada para o lado pessoal, porque tudo aquilo que o outro fala ou faz pertence ao próprio mundo dele.
assim como tudo aquilo que você fala e faz e julga pertence ao teu próprio mundo. Então, quando a gente olha para o outro e a gente julga algo no outro, na verdade é porque eu não reconheci aquilo dentro de mim e aquilo ainda está dentro de mim. E a gente precisa ter humildade para poder reconhecer, porque senão, como que você vai ter um relacionamento na sua vida? É difícil, vai ser difícil, você vai até ter, mas vai ser dor, vai ser briga, vai ser confusão. Não vai ser uma coisa que eu vou acolher, porque se eu não sei me acolher, como é que eu vou acolher o outro? Aquela velha história, né? Não consegui fazer algo. Vou dar um exemplo aqui. Não consegui. Não, vou dar até um outro exemplo. Eu atendo todos os dias, tá, gente? Todos os dias eu atendo. Mas tem dias que eu chego de manhã, às vezes, assim, ó, honestamente, pô, eu não queria atender hoje, ou porque eu tô mal, ou porque eu não tô bem. Às vezes eu não tô bem. Acontece, né? Ou porque eu tô mal, porque eu não tô bem. Então, é um outro. E quantas foram as vezes que eu passei por cima de mim, do meu bem-estar, para poder atender o outro? Porque o que o outro iria pensar de mim se eu cancelasse a sessão? Será que eu ia ter aquele cliente se eu cancelasse a sessão e dissesse, olha, hoje eu não estou bem, não vou te atender? Não. Então, eu passava por cima de mim, eu ia além dos meus domínios, além dos meus limites, para poder agradar o outro. O que na verdade, eu estou compartilhando, gente? Traição? Então, olha, era 100% das vezes, tá? Eu podia não estar bem, aí eu passava por cima de mim, ou seja, eu ia ficar lá atendendo e a pessoa não ia. Cara, mas era certeiro, tá? Aí eu ficava lá esperando, sendo que eu podia estar em casa dormindo, se fosse o caso. Não, eu fiquei lá, eu passei por cima de mim, eu me desonrei. O que por energia eu compartilhei? Desonra, traição. Então, o que o outro me deu de volta? Traição. Então, somos espelhos. Era tu que estava vibrando. Era eu que estava vibrando isso. Não foi outro. Ah, o outro me deixou esperando. Poxa, podia ter avisado. Não, mas eu não avisei que eu não estaria disponível. Essas coisas a gente tem que começar a entender que elas fazem parte de nós. É uma responsabilidade nossa nos amar. Então, eu aprendi a me amar quando, opa, eu não tô bem hoje. Eu dou conta de atender? Não, eu não dou conta, porque eu não vou estar inteira para o outro. Então, se eu não vou estar inteira para o outro, é porque eu não estou inteira para mim. Então, não. Ah, mas o outro não vai gostar, vai ficar bravo. Ok, é o que desperta no outro, vou fazer o quê? Eu posso ser gentil ao compartilhar essa informação. Honesta? Honesta. Mas eu não posso tomar conta daquilo que o outro vai reagir ou como o outro vai lidar com essa informação. É uma questão dele? Sim, é uma questão daquilo que brota no outro. Ah, mas eu fiquei esperando um mês inteiro para ir na sessão contigo. Eu preciso muito. Mas eu preciso de mim também. Essa coisa de eu preciso muito é uma pegadinha, tá, gente? Principalmente para quem trabalha com pessoas. Não vou nem falar com terapias. Quem se auto-sabota, quem não se dá limites, achando que vou ajudar o outro porque o outro precisa de mim, você já entrou na relação errado. Porque ninguém tem a capacidade de ajudar o outro. Nós somos um espelho do outro. E se você entra se traindo na relação com o outro, é porque você quer ser mais importante. Você quer ocupar um lugar que não é seu, normalmente de pai ou mãe daquela pessoa que está te procurando. Então, é muito interessante a gente olhar por esse ponto de vista para que a gente possa entender onde estão as nossas autossabotagens, porque a gente tem essa tendência, não, eu sou tão boa, nossa, o outro precisa de mim, então, óbvio que eu vou estar lá. E muitas vezes você está se sacrificando, daí as pessoas não entendem, mas por que não me pagou? Ah, por que isso, aquilo? Terminamos o nosso tempo, vamos encerrar então. Deixa uma última mensagem aí para o pessoal sobre o amor próprio e sobre as autodescobertas também. Na verdade, o amor próprio é uma autodescoberta. De si mesmo. Tu já deixou... Autodescoberta de si mesmo. Tu já deixou a resposta, né? Ela já finalizou pra gente. Eu tô redundante hoje, né, gente? É um espetáculo. Às vezes a gente é assim, né? Fazer o quê? Faz parte da minha sombra. Tem o videozinho do efeito sombra. Alguém já viu? É massa, hein? Procura na internet aí, efeito sombra. É da... Sônia... Sônia? Não.
Pô, agora tu tirou até o nome dela da minha mente, porque eu fiquei... Tem uma versão mais curta e uma maior, eu acho. Ou enfim, tá no YouTube. Só o Efeito procurar Sombra. lá o Efeito Sombra que foi a Debbie Ford, Super Sônia, né? Debbie Ford é o nome da autora. Ela escreveu junto com o Deepak Chopra esse livro. Aí tem o Efeito Sombra, que é dela com o Deepak Chopra e mais alguém outro que eu não me recordo. E tem o Como Entender o Efeito Sombra, o livro, que é só dela, que eu sugiro esse, porque ele é mais objetivo e mais direcionado. E no YouTube, se você colocar Debbie Ford e Efeito Sombra, você vai achar o documentário de 1 hora que é, cara, é certeira. Tu viu, né, André? Eu vi. Mas se vocês acharem alguma Sônia falando sobre Efeito Sombra, vocês me falem, porque eu tenho certeza que eu já vi, tá? Uma Sônia falou sobre Efeito Sombra. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu acho que foi bem bacana. Olhem para si mesmo. Olhem para a sua história. Não tem como a gente acessar o amor próprio se eu não acessar o amor dos meus pais, aceitando quem eles foram, como eles foram dentro do meu coração. Aceitando as limitações que cada um trazia, porque são as limitações que eu vou carregar caso eu não aceite. E é nesse ponto que eu vou me cobrar e ser o julgador de mim mesmo. Então, eu deixo vocês aqui, talvez com um exercício. E esse exercício foi um exercício que eu busco fazer comigo o tempo inteiro, tá? Quando eu não dou conta de alguma coisa, e normalmente eu não dou, quando eu não dou conta de alguma coisa, quando eu não consigo alcançar um prazo, sei lá, né? Quando eu não consigo fazer algo que eu tinha posto como meta, normalmente vem uma parte de mim tirana que diz assim: nossa, Fernanda, tu não deu conta. Poxa, Fernanda, tu tens que fazer um pouco mais. Fernanda, estuda um pouco mais, fica acordada um pouco mais, atende mais, estuda mais, faz melhor, tu não tá bom o suficiente. Quando vem essas falas dentro de mim, eu aprendi a ir para o outro extremo. Ao invés de me julgar tanto e me colocar no chão, eu aprendi a dizer assim: calma, Fê, tá tudo bem, tu não deu conta agora, tu vai dar conta depois. Não te preocupa, Fê. Eu tô junto contigo. Eu não vou te abandonar. Porque a gente, nós somos o primeiro a nos abandonar. Daí a gente não quer que ninguém nos abandone. A gente é o primeiro a ser crítico com a gente mesmo, mas a gente não quer que ninguém nos critique. A gente quer ser amado e idolatrado, mas a gente é o primeiro a se colocar no chão. Ah, não sou boa, sou burra, sou ignorante, porque eu não dou conta. Só que quando você começa a se amar e diz assim, pega na mão da tua criancinha, puxa, imagina uma menininha, tu ia conseguir falar tudo isso para tua menininha, para uma menininha? Tu é ruim, tu não é boa o suficiente, porque você não fez certo, porque você tem que fazer melhor. Você falaria, tu teria coragem de falar isso para uma criança? De verdade? Porque é isso que a gente faz para nossa criança interna quando a gente se julga. Então, em vez de falar isso tão ruim, ser tão má com a sua criança, seja um pouco mais amoroso e diga: eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar a fazer melhor. Eu te amo, Fê. Tu és muito boa. Olha só tudo que tu já fez. Isso é amor próprio. Olha tudo que tu já atravessou. Olha tudo que tu já viveu. Claro que tem muita coisa para aprender, mas olha tudo que tu já aprendeu. Então a gente juntas vamos conseguir. A gente juntas ficou horrível, né? Mas juntas nós vamos conseguir. Gente, então muito obrigada pela participação de todos. Queria fazer um agradecimento especial para a Mari, que foi através de uma conversa com ela que a gente teve a ideia de fazer esse encontro mais cedo para poder que o pessoal de outros países pudessem participar, que ficava muito tarde para eles. Então, muito obrigada, Mari, muito obrigada a todos aqui e nos encontramos na semana que vem. Quem quiser dá tchauzinho, gente. Dá críticas, tchauzinho. Sugestões, falar qualquer coisa pra gente, fica à vontade, vocês têm nossos contatos. Não, só fala coisa divertida, gente, só fala coisa divertida. Não, pode falar, criticar também o que não foi legal, a gente aceita também, a gente fica meio triste, não, brincadeira. Qualquer comentário vai ser muito bem-vindo, então muito obrigada e tenham todas um bom resto de tarde e uma boa noite, tá bom? Até semana que vem, muito obrigada. Morgana, adorei que tu tá deitada. Beijo. Eu também queria estar. Uhum. Tchau, gente.